começar em mais uma edição do nosso podcast Literal Web, o podcast que está tanto pelo YouTube quanto pelas plataformas de podcast, né? E hoje nós vamos fazer o Literal Web Entrevista. Hoje o bate-papo vai ser com ela, que é poeta, escritora, ensaísta, professora de literatura e mestre em teoria literária, Susana Vargas. Olá, Susana, tudo bem? Muito obrigado. Bem, tudo bom, Renato? Muito Feliz de estar aqui com você. E vamos bater aquele papo sobre literatura, aquela coisa bem bacana, né? Falar das experiências literárias que a vida, né, acabou nos trazendo. E assim, naquela primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta para iniciar mesmo o bate-papo é: quando que a literatura surgiu na tua vida? Qual o primeiro momento que você lembra, que você fala assim, é aqui que eu tenho contato com a literatura? Olha, eu me criei eu sempre conto essa história porque ela é meio é mais rara, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul e eu me criei sem televisão, né? Até os 18 anos sem ver televisão. Então, desde muito pequena, eu tinha livros em casa. Minha mãe era professora, meu pai músico, e os dois liam. Então, eu tinha livros, assim, né? Então, os primeiros livros com os quais eu tive esse contato, eu me lembro de uma coleção que tinha lá, que gente da minha idade conhece, que é O Mundo da Criança, uma coleção eram vários livros, então você tinha assim contos, poemas, lendas, fábulas, né? Então eu li muito ali naquele livro, com algumas ilustrações. Me lembro até hoje de cor alguns poemas, porque eu li e gostava tanto. Até hoje eu tenho essa coisa de decorar. Quando eu gosto de um texto, eu acabo eu leio tantas vezes que eu decoro, né? E tem essa memória, que é uma memória exclusivamente literária. Uhum. Se você me perguntar o que eu fiz hoje de manhã, eu não sei mais. Mas se você me perguntar um poema, não sei o quê, de repente eu digo ele inteiro. Então é muito literário. E foi assim, eu tive essa antologia, esse livro. Depois também veio parar na minha mão uma outra antologia, que na época a minha cidade era muito pequenininha. Meu pai encomendava esses livros, ou então ele ia comprar no Uruguai, porque a gente morava na fronteira com o Uruguai. Então tinha muitos livros em espanhol, mas eu conseguia ler, eu li porque eu sou bilíngue, né? Então eu lia com muita facilidade. Poemas do Lorca, muito pequena ainda, 10 anos, 9, 10 anos, eu lia poemas do Lorca, que eu não entendia, mas eu gostava. Porque poesia tem disso. Você não precisa entender para gostar, não é? Você gosta, inicialmente, eu me lembro assim de um ritmo, e depois, à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo mais aquilo, fui gostando mais. Então, um poeta da minha infância, da minha lembrança assim, muito viva é o Lorca, né? O Lorca. Assim, coisas bem... Inclusive, agora nós estamos na primavera, tem um poema que ele diz assim: imagina que eu desde dessa época, tu querias que eu te dijera el secreto de la primavera, y yo no soy para el secreto el mismo que el abeto, árbol cujos deditos señalan mil caminitos. É um poema longo, muito musical e muito assim, eu gostava daquilo. Às vezes eu não sabia bem o que ele estava dizendo, mas eu gostava. E é isso. Tem muitos livros depois, né? Em geral, livros de poemas, tá? Não, vamos também curiosa, eu lia muito, mas muita poesia, muita poesia. E quando você percebeu que você poderia ou você desejaria, né, trabalhar justamente nesse meio literário? Quando que essa paixão pela literatura acabou se tornando profissão?
é. A questão que tem vários... A profissão ali, porque tem vários aspectos, né? Primeiro, eu comecei a escrever, de tanto ler poesia e de tanto ler, a gente acaba querendo escrever, é isso que acontece com todo mundo, né? Você, de tanto ler, você diz, ah, de repente eu também posso, né? Então, eu me lembro de menina também querendo escrever. Depois eu vim para o Rio de Janeiro com 18 anos, como eu te falei, completamente alienada da realidade, inclusive política, sabe? Eu não sabia bem que estávamos na ditadura, porque não havia jornais lá, não chegavam jornais em Quaraí. Não tinha televisão, eu só via os militares na rua, eu não sabia bem por que eles eram tão importantes. Tá. O que estava E eu acontecendo? cheguei no Rio naquela coisa, E o que me ajudou sempre foi a leitura. A leitura é que fez com que eu, uma garota do interior, que tinha feito escola normal, eu fui criada para ser professora, dona de casa e professora, que era o máximo que a minha geração do interior, de mulher do interior, podia aspirar. Ser professora primária, né? E dona de casa. Eu casei muito nova, eu vim para cá. Então, vim muito alienada. Então, mas eu comecei a fazer, eu fui fazer letras, e aí eu já descobri, né, que eu gostava também de dar aulas. Aí, junto com a história de já estar escrevendo, eu já tinha meus cadernos de poesia, né? Eu também comecei a desenvolver esse gosto pela leitura, quase de uma forma mais profissional. Então, eu comecei assim, a escrever sobre livros, né? Resenhas, eu encontrei quem apostou, né? Pessoas que apostaram na minha... Muito nova mesmo, né? Comecei a fazer resenhas de livros. Depois, eu comecei a pensar que eu pensava assim, se eu sou escritora e quero ter leitores, e não existem quase no Brasil, então eu vou trabalhar para aumentar esse número de leitores. Então, comecei a me dedicar, de fato, à leitura, às questões da leitura, sabe? Foi uma coisa muito quase egoisticamente, né? Trabalhar para mim. Ora, eu queria ter leitores, então vamos trabalhar para que eles existam. E é o que eu fiz e venho fazendo a vida toda, de várias formas, claro, né? E depois eu fui fazendo outra, em tudo ligado. Eu dei uma sorte tão grande, porque eu sempre desenvolvi trabalhos na área de literatura, em vários setores, né? Inclusive assim no mercado editorial, né? Teve uma época que eu fazia análise de livros para as editoras, ao mesmo tempo dava aulas de literatura, ao mesmo tempo escrevia para alguma revista, editei revista, assim, fiz muita coisa nessa área. Então, eu conheço um pouquinho assim né, desse universo enfim, trabalhar nunca teve para mim essa conotação assim. Eu trabalho muito, sempre trabalhei muito, porque precisei, questões pessoais de sobrevivência, precisei trabalhar muito, né? Mas em tudo que eu trabalhei, tudo para mim foi sempre um prazer misturado com muito trabalho, mas muito prazer também, porque eu gostava e gosto do que eu faço. Assim. Acho que eu tenho sorte, porque nem todo mundo, né, consegue. Às vezes a pessoa gosta de escrever e está ligada à literatura, mas tem que, de repente, trabalhar num banco. Então, eu acho que eu fui sortuda, assim. E você, nesse processo, né, nesse seu trabalho de leitura, né, de formação de um público leitor, né, como que você vê, desde o período que você começou a dar atenção para, de repente, iniciar esse processo de uma formação de um público leitor, como que você vê essa questão da leitura no Brasil, né, daquele período que você iniciou esse trabalho, até hoje? Teve um crescimento? Está estagnado? Diminuiu? Como está? É complexa essa pergunta, tá?
Eu acho que a gente hoje fala muito mais de leitura do que se falou em qualquer momento. Assim. Isso, sem dúvida, assim, a gente teve, inclusive, períodos de muita afirmação do livro, né? Esse início do século XX, até pouco tempo atrás, né? Essa afirmação do livro como um instrumento de educação, de crescimento intelectual, de consciência cidadã. Quer dizer, isso a gente teve essa força que vinha de um governo progressista, né? Uhum. Mas de uns tempos para cá não mais. Mas mesmo assim, ao longo desse tempo, eu acho que ainda se precisou e se precisa trabalhar infinitamente mais, porque a gente hoje está assim, com alguns concorrentes de peso, né? Que são as mídias sociais. Eu mesma, se deixar, eu fico pão no Facebook, eu tenho pão no Instagram, nessas coisas. E, então, toma um tempo danado. Mas, ao mesmo tempo, acho que as saídas para a gente... Isso é integrar essas coisas à nossa vida e a literatura é isso, como está acontecendo na internet, né? Mas eu não sei necessariamente se eu não sei se nós estamos com mais leitores. Não tenho essa percepção. Eu acho que se lê bastante porque a nossa vida passou a ser ler no celular, né? Ler na internet, ler. Mas livros, eu tenho um pouquinho de dúvida, assim, porque a concorrência é muita e eu acho que o que se fez ainda deixou muito a desejar e deixa a desejar muito em vários aspectos, sabe? Na escola, o modo de divulgação do livro, da leitura, dos próprios escritores. Acho que precisa mais, né? Precisa mais. E principalmente na escola. Eu acho que a escola é o lugar, assim, porque é um espaço que você tem, um tempo que você tem para a criança e para o jovem assim, tomar contato com essas coisas. E tomar gosto, né? Despertar para a leitura, despertar, assim, que nem eu nova, né? Eu fui muito nova para tudo isso, né? Eu entrei assim e comecei, eu fiquei muito, muito fascinada, né? Com aquele mundo. Mas era o que eu tinha também, imagina, sem televisão, sem internet, sem telefone. Tinha telefone. Mas era o Né? melhor meio. Era Então, o melhor meio, é o livro. Hoje né, acho que até hoje, não, o melhor meio acho que é o livro. Né, continua sendo. Tanto para a questão de Acho informação, que a gente tem que fazer mais força. Hã? tanto para a questão da informação quanto O que pela você falou? qualidade. Né? O livro ganha da televisão tanto na informação quanto na qualidade. Renato, tem uma questão de você se apoderar, se empoderar, né? Ou se apoderar do idioma, do português. Né? Você tem que desenvolver também essa habilidade. Né? Você tem que, quando você lê, os processos intelectuais envolvidos na leitura são imensos, são muito diferentes de ouvir ou ver, ouvir e ver. Você tem que mergulhar, você mergulha numa estrutura linguística, numa forma de se comunicar que mexe com todos os teus... São outros processos intelectuais. Você aprende a escrever, você aprende a pontuar, você aprende a falar, você aprende a tudo, grafia de palavras. Você aprende português lendo. Não precisa ter aula de português. Suzana, Então, isso não pode ser abandonado. Fala. Você falou na questão das escolas, né, como esse processo de leitura, e eu pude ver, né, no seu trabalho a questão das oficinas com os professores.
o que você, nessas oficinas, o que você pôde perceber da figura, da imagem do professor leitor? Que eu sou professor e é uma coisa que eu também debato muito com os colegas de classe, né? A questão do professor espelho, né? Como que você pode ver essa questão dentro das oficinas, dessa produção desses professores como leitores? O que eu falo sempre não é só dentro das oficinas, né? É observação. Você imagina que eu dei aula para todos os níveis escolares que você possa imaginar. Uhum. Todo tipo, assim, para criança de quinta ou oitava, para ensino médio, escola pública, escola particular, artigo 99, que é uma coisa que não existe, supletivo. E o que depois eu fiquei dando aula muito tempo em faculdades, né? Então, o que eu pude perceber é que, paradoxalmente, quem trabalha com língua portuguesa lê menos, lê pouco e muitas vezes mal. Que às vezes não está tão preparado para lidar com aquilo, né? E por não estar tão preparado, porque por não ser um leitor, muitas vezes tem dificuldade até de seduzir os alunos para a leitura. Se você passa esse entusiasmo, né? Você, de alguma forma, o aluno, a pessoa que recebe, ela sente isso, né? Então, o que eu constato muito é essa falta primeiro, uma falta de leitura imensa, de ler mesmo, ler livros, né? Às vezes a pessoa gosta, por exemplo, sem nenhum desdouro para isso, nada contra, de, por exemplo, contar uma história. Tá bom para a criança que ainda não sabe ler, mas quando a criança começa a ler, ela precisa se colocar diante de um livro, pelo bem dela, sabe? Dela, da formação, da sua formação, do seu conhecimento da língua e tal. Então, o professor, ele precisa ser um leitor, ele precisa gostar de ler para poder passar esse entusiasmo, né? Para que esse entusiasmo seja, de fato, assim, um vetor, um motor da sua aula. Porque quanto mais você lê, você vai ficando muito mais esperto para o mundo e esperto na sua forma de chegar para o outro e seduzir, dizer, olha, que bacana, né? Que nem agora há pouco, minha neta, ela está com 12 anos. E aí, outro dia, ela veio, eu tenho aqui o Dom Quixote em quadrinhos na minha casa. O Dom Quixote eu li em espanhol com 15, 16 anos. Claro que na época eu não entendi nada, depois eu fui entender melhor, mais adiante. Mas ela olhou Dom Quixote em quadrinhos. O que é isso? Essa é a história de um homem que enlouqueceu de tanto ler livros. Uhum. Aí disse, eu contei para ela, ele pensava que ele estava no século XVI e ele chegou a pensar que estava no mundo da Idade Média e saiu fazendo loucuras, contei umas coisas, ela quis logo ler. Por que eu pude despertar isso nela? Porque eu li. Então, só porque eu li. Outro dia também eu tinha aqui o Kafka, a Metamorfose. Eu tenho muitos quadrinhos em casa também, e que eu acho uma maravilha para despertar, para ser a ponta de lança para uma coisa. Ela olhou, o que é isso? É a história de um homem, uma coisa terrível, que acorda, ele é transformado numa barata, a família fica com muita vergonha, né? E ele é o cara que trabalha para sustentar a família, e a partir do momento que ele não pode ir para a rua porque ele é uma barata, ele vai sendo esquecido. Ele deixa, né, de ser o motor da casa, né? Uhum. Questão do capital, né? Mas assim, ela, ai meu Deus, foi ver lá, então tá lá impressionada com o negócio da barata. Então, assim, o professor tem que ler, senão ele não vai conseguir. E, Suzana,
não consegue. Suzana, como que você vê, né, essa questão? Hoje em dia, a gente acabou falando da questão da, das redes sociais, né, da concorrência que se tem hoje. Como que você vê esse processo de democratização que as redes sociais, né, que a internet como um todo acabou trazendo? Por exemplo, vou te dar aí, uma pessoa hoje pode criar um site e expor aquilo que está escrevendo. A pessoa pode, como a gente está fazendo aqui, né, ligar uma câmera, gravar, colocar no YouTube. Então, democratizou muito, né? Como que você vê essa democratização dentro da leitura? Uma vez que, por exemplo, você olha no Instagram, né, o Instagram, a galera que faz o Instagram de leitura, são leitores ávidos. E isso é uma galera que lê e lê muito, e que produz muita coisa. Então, como que você vê essa democratização? Eu coloquei no mudo para tossir. Não, tranquilo. Eu acho que tudo isso você pode capitalizar. Tudo isso é meio. Tudo isso é uma forma de chegar, você capitalizar para o teu trabalho. Uhum. Mas para você fazer isso, você tem que ter lido. Não adianta você pegar e só ficar macaqueando. Você tem que, para saber usar, você tem que ser um leitor para saber usar a seu favor, não é? Então, eu vejo, eu falo a concorrência, foi uma forma de dizer, mas eu acho que a internet, ela pode ajudar muitíssimo todo mundo, todos nós, né? E outras formas de trabalhar texto, quer dizer, você sai por aí fotografando, depois você escreve sobre o que você fotografou, e aí você tem um trabalho autoral do aluno, né, em que ele tem o poder, né? Ele tem a produção, é dele, tem que puxar por ele, colocar essa, em vez de ser um sujeito passivo, né? Ele ser um sujeito ativo, né? Mas o professor, ele tem que estar ali dando um suporte, o suporte que ele pode dar são esses pequenos toques, né? Em que ele vai apenas empurrar, ele não vai chegar lá com o discurso todo pronto, arrumadinho, né? Como muitas vezes, e até hoje no ensino médio acontece, né? No ensino médio que se tornou, né, história da literatura, você sabe, né? Muitas vezes, né, você sabe que não se lê muito pouco, lê-se muito pouco, e muito mais a história da literatura, com aqueles períodos Sim. históricos, estilísticos e tal, aquela baboseira que não serve para nada. Não serve para nada, porque o que adianta você macaquear as características do barroco, do arcadismo, essa bobagem? Não é que não exista, mas isso, se você é um leitor, mais adiante você vai atrás. E peraí, pô, esse cara escreve que é uma maravilha, um poeta maravilhoso, Gregório de Matos. Tá, mas o Gregório de Matos é um autor barroco, mas é um autor super contemporâneo. Então, assim, o que interessa é o que ele disse, o que ele provocou, né, as questões que ele trouxe, que são contemporâneas, não tem idade. Então, o barroco é uma história para boi dormir. O que é aquilo? É um rótulo. Tem importância? Tem. Tá, mas uma pessoa... Eu não vejo como professora de literatura, nunca me serviu para nada. Eu saber... Assim, digamos assim, quer ver? Para que serve você entender as características do barroco? Para a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida de compreensão de leitura? Nada. Agora, quando você lê o Gregório de Matos, que diz assim, aquele poema Descrição da Viagem, Descrição da Cidade da Bahia, você deve saber.
em que ele diz assim: que falta nesta cidade? É um poema que pergunta e responde. Ele pergunta e ele mesmo responde. Aí ele diz assim: que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra, honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. E aí ele vai descrevendo e desencanta. É uma maravilha. E aí você vê como é que é atual. Estamos agora nas eleições próximas, né? As eleições para prefeito de uma cidade. Quando a gente pega os textos mais antigos, a gente acaba vendo que os problemas eram basicamente os mesmos que a gente encontra até hoje, né? Até hoje, parece que nada mudou, né? Parece que aqui é tudo a mesma coisa já de muito e muito tempo. Falta verdade, honra, vergonha. Sim, sim. Então parece que a coisa já vem há muito tempo. Aí é muito mais importante você prestar atenção no que ele está dizendo. Claro que tem uma forma, que pertence a um estilo, uma forma de se fazer poesia numa determinada época. Mas isso, mais adiante, se você se tornar um aficionado de poesia, você vai descobrir. Acaba sendo secundário, né? Todo o processo. Completamente. Seria mais rico trabalhar a obra em si. Seria muito mais rico. Claro. Aí você pega lá Camões, o tempo acaba, o ano, o mês, a hora, força, a arte, a mãe, a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza, o próprio tempo de si chora. Aí vem o cara, o professor vem, o Renascimento tem tais e tais. Aí eles ficam olhando para a cara da gente e falam assim: tá bom, valeu, professor. É mais ou menos por aí, tá certo? É por aí mesmo. Essas coisas que são engraçadas. Eu acho assim, sempre achei, viu? Quando eu fiz a minha tese de mestrado, eu fiz uma crítica imensa aos cursos de letras. Já há muitos anos, imagina, então, tem... Susana, 80... já que a gente está na sua tese de mestrado, então eu tenho uma pergunta específica sobre a sua tese. Né? A sua tese ela foi indicada a um prêmio, a uma questão de uma premiação internacional, né? Ela foi classificada entre as 3 melhores ensaios do período, né, da época. Então, conta para a gente um pouquinho sobre a sua tese e como foi, né, ter essa questão dessa indicação, né, de estar entre essa seleção das 3 melhores. A indicação do IB, que é esse órgão internacional, né, de leitura, e no ano que foi lançada pela José Olímpio, realmente o livro foi indicado como um dos 3 melhores do ano. Mas olha só, a minha tese é uma coisa muito simples, não tem nenhum mistério, porque eu sempre dei muitas aulas, né? Desde muito nova, desde antes de terminar a faculdade, eu já dava muitas aulas. E resolvi, porque eu, ao mesmo tempo, eu tinha uma experiência muito variada, porque tanto com criança, com adolescente, com adulto, né? Eu fui percebendo que havia um método, um modo de você trabalhar a leitura que despertava as pessoas para a leitura, sabe? Assim, despertava, porque eu acho que tudo na nossa vida tem que ser prazer, tá? E se você tem prazer, você quer repetir aquela experiência de prazer. Então, a leitura tem que ser uma experiência prazerosa, senão não funciona, tá? Então, eu resolvi... eu fazia muito rodas de leitura em todos os níveis onde eu trabalhei. Fazia um trabalho de leitura em roda com as crianças, depois com os adultos, né? Então, eu resolvi descrever o meu método de trabalho em sala de aula. Então, era uma tese muito pessoal. Era muito pessoal. Então, foi uma das primeiras teses, assim, em primeira pessoa,
escrevi lá na escrita, né? Eu faço isso, né? E eu descrevo técnicas de trabalho de sala de aula. É muito simples, não tem nada demais. Mas eu, um pouco antes de fazer essa descrição, eu realizo algumas reflexões, né? Sobre leitura e que envolvem mesmo uma crítica ao ensino vigente já naquele momento da literatura, dos anos 80, né? Da literatura. E sempre fui muito crítica. Eu reconheço o trabalho da academia, o trabalho sério, e eu sou uma pessoa quem a teoria já ajudou muito e ajuda. A história, eu não estou desprezando nada disso. Só que eu acho que a gente tem que saber usar, não colocar teoria antes das coisas, não apresentar história antes do texto, sabe? Trazer a literatura, a produção literária como o sujeito da coisa, né? Então, assim, foi uma tese, eu descrevi procedimentos de sala de aula extremamente simples e que funcionam e funcionavam, né? E, enfim, isso depois eu fui aplicando em várias coisas na vida, né? Aí isso engendrou também um projeto chamado Rodas de Leitura, que foi um projeto que realmente foi um grande projeto da minha vida, assim, em termos de onde eu pude pegar isso tudo e aplicar de um modo assim bem direto, né? Então, a tese é isso. Tá? Na época, ela não foi muito bem aceita, porque era uma das primeiras teses em primeira pessoa, depois a banca dizia que era uma tese na área de educação, e na verdade, porque eu citava Paulo Freire, né, tá. E disseram, não, mas não tem teoria. Não, a teoria é a minha prática, eu estou sistematizando a minha prática. Então, eu estou aqui dentro de um sistema teórico, sim. Né? E depois foi muito legal, porque eu defendi a tese e logo em seguida uma editora, José Olímpio, publicou a tese, virou um livro que teve e tem ainda muitas edições. Foi uma coisa muito boa, né? E é um livro que continua atual, sabe? Que o tratamento da leitura, assim, não tem muito... Você pode variar muito, mas tem uns caminhos que são sempre muito parecidos, né? Isso sem virar também uma coisa, uma repetição. Cada livro é um livro, né? Sim, sim. Aí a gente entra, a gente sai um pouquinho da área educacional, a gente entra na parte editorial, né? Você, né, editou, né? Você editou a revista Poesia Sempre e você, né, edita a revista Buriti. Como que é trabalhar? Como que é essa visão da literatura fora do meio, né, escolar, no meio educacional, para uma visão agora de revista em si, né? De você olhar e falar assim, bom, tem que também ter aquele quê do despertar do público para ler aquilo que está sendo proposto. Como que é essa diferença e como que você entrou nesse ramo editorial? Deixa eu te dizer, paralelamente às aulas que eu dava, aulas de literatura em universidades, aulas de criação literária, eu comecei também nos anos 80, na primeira oficina literária do Brasil, que foi a OLAC, a Oficina Literária Fânio Coutinho. Eu era, para você ver quanto eu trabalhei já na vida, viu, Fernanda? Deixa eu pensar. Assim, eu fui funcionária da Fundação Biblioteca Nacional. Né? Funcionária, me aposentei mesmo como funcionária pública. Tá? E na biblioteca eu trabalhei em vários setores lá. Um deles foi no setor de produção cultural, depois em obras raras, manuscritos, e
E assim que eu cheguei, na verdade, na biblioteca, eu comecei na produção cultural. Depois, o Afonso Romano de Santana, que era o diretor, me chamou para trabalhar como editora adjunta da revista Poesia Sempre. Era uma revista que estava sendo lançada e eu tive assim o prazer de, os 10 primeiros anos da revista, né, fazer parte do corpo editorial e como funcionária fixa, ficar ali mais adiante, né, da revista e tal, e entender o universo da produção de um livro, né, a produção de uma revista, e trabalhar com profissionais maravilhosos, né? Eu tive a honra, né, de trabalhar assim com Ivan Junqueira, Antônio Carlos Sequin, que eram grandes críticos literários, poetas, Eduardo Portela também depois, o próprio Afonso, os editores também, Ferreira Goulart era um dos editores, também editor adjunto da revista, um conselho editorial maravilhoso. Então eu tive assim uma escola ali e eu tive contato com a produção não só nacional como internacional. E por que também que eu fui parar ali? Porque eu também escrevo poesia, né? E foi isso, eu também comecei, meu primeiro livro é de 79 e na verdade, a poesia que fez o meu caminho para a literatura, pavimentou tudo, tudo tem muita poesia no meio, tá? Se eu posso dizer, é assim que eu vejo, um toque do poético, né? Que é uma coisa muito bacana, porque te dá muita liberdade de ser, sabe? De expressão e de ser você, de você. Sempre encontrei na poesia muita liberdade, sabe? E aí depois eu fui também editora de uma revista que não existe mais, a revista Buriti, que foi uma revista, essa sim, era dedicada a professores, uma revista de leitura, e eu concebi a revista, eu gostei muito do modo como eu pensei, se eu fosse professora, é muito assim que eu faço as coisas, eu tento me colocar no lugar de quem recebe. Se eu fosse professor, como eu gostaria que uma revista fosse? Uhum. Né? Eu gostaria que ela fosse, sobretudo, útil ao meu trabalho. Então, eu pensei na revista assim, era uma revista que tinha muita informação, muita literatura, também muitos trabalhos que não eram assim apenas trabalhos teóricos, mas alguma coisa que eles pudessem encontrar uma fonte para se alimentar eles mesmos, né? E a Buriti foi isso, foi uma revista do ProLer, eu coordenei a área de cursos do ProLer durante uns anos, ali uns 4 anos, na Casa da Leitura, e aí eu editei a revista e foi uma pena porque no Brasil as coisas acontecem assim, né? Você está fazendo um trabalho, de repente muda o diretor, aí muda tudo. Sabe, um castelo de cartas que vai caindo. Infelizmente. Se gasta muito tempo e dinheiro com isso, dinheiro público, sabe? Que é o principal, né? A questão desse gastar do dinheiro público. Suzana, você falou a questão da poesia. Você falou assim, não, eu tenho poemas. Então eu vou te fazer 3 perguntas em uma. Primeira pergunta: por que você escolheu a poesia? Ou, né? Tem gente que fala assim, não, a poesia me escolheu. Ok? Segunda pergunta. Você teve, né? Você tem poesias traduzidas para diversas línguas. Como que é isso? Como é que é você olhar um texto e falar assim, cara, está em outro idioma, que legal. A questão do orgulho. E terceira e última pergunta, né, dessas 3 juntas. Como que você vê hoje, né, a poesia no Brasil? Ai, tá. É bastante coisa. Eu vou tentar. Tá, eu vou tentar te dizer, bom, eu acho que você
essa coisa de dizer que a poesia escolhe a gente é um pouco abstrata, né? Sim, sim. E eu acho que eu me identifiquei com a poesia como um modo de estar no mundo, tá? De ser e de estar no mundo. E eu me identifiquei, por isso que eu te falei, eu me identifiquei porque eu enxerguei naquela linguagem metafórica, uma linguagem altamente subjetiva, lírica e móvel, né? Essa coisa, eu me identifiquei com isso muito, muito. Eu gosto da liberdade da poesia, sabe? Então, foi um pouco assim, eu escolhi por isso, eu escolhi porque ela, e também não vejo nada além da poesia, mesmo nos outros gêneros, um romance que não tenha o toque da poesia, que não tenha lirismo, ele é muito duro. Os romances, o mau texto é um texto duro para mim. O texto sem poesia, sabe? Uhum. Então, mesmo existem grandes romancistas e que não me seduzem muitas vezes porque eu não vejo neles essa chama do poético, tá? Mas reconheço o valor e gosto. Eu sou uma leitora de prosa também, mas assim a poesia é isso, né? Então eu escolhi, né? A segunda questão era Era a questão dos seus poemas terem sido traduzidos para... tá. Eu sou uma poeta bissexta, viu, Renata? Porque eu, por exemplo, nesse século, eu só publiquei um livro de poemas. Mas em 80, entre 90 e 80, eu publiquei 6 livros de poesia para adulto, mais 2, pelo menos, de poesia para criança, e mais uma obra infantil também, que já está esgotada, que não se encontra quase na praça também, porque desde que eu criei a Estação das Letras, eu fiquei um pouco sem tempo para organizar o meu trabalho. Então, não dá para você acender vela para 2 santos, né? Então, essa questão da estação, que foi muito trabalhosa e me deu muitas alegrias, também me deu muito trabalho. Porque eu trabalhei muito não tinha recurso, e como não tem até hoje recurso, sabe? Não tem recurso. Então, uma coisa é você trabalhar com um staff, pessoas, né, que você diz, faça isso, faça aquilo. Outra é você ter que ser quase tudo. Sim. Você tem que tocar e dançar ao mesmo tempo, que é mais ou menos o que a gente faz na Estação das Letras. Então, isso me tirou um pouco desse prazer de estar produzindo e publicando. Eu não deixei de produzir, não, tá? Eu tenho ainda livros inéditos infantis, eu tenho um livro que vai sair, que eu não sei quando vai sair, mas que está aqui, enfim, comigo. E tem até editor para ele, mas eu não tenho tempo para organizar, né? Mas, e aí você vê a questão da tradução. É muito legal, claro, você ver o seu trabalho chegando, né, fora, sendo publicado em revistas. A ocasião em que isso me deu mais prazer foi quando eu fui traduzida para o alemão, quando eu fui convidada para a Feira de Frankfurt como uma das autoras, né, em 94, né? Eu fiquei um mês viajando pela Alemanha toda, lendo meus poemas, e tive 30 poemas meus traduzidos, depois publicados, alguns não todos, numa antologia com outros autores brasileiros. E foi assim, para mim, foi talvez o momento mais marcante, né, de você ter um trabalho, né, e uma coisa bem consistente, assim, em outra língua, né? E isso foi para mim um momento bem legal. Depois tive algumas traduções assim para o árabe, né? Umas coisas legal você olhar, você não entende nada.
Claro, deve ser bem, assim, bem interessante mesmo. É diferente, né? Bem diferente a forma, né? O alfabeto. A poesia, ela na verdade, assim, eu acho que um poeta precisa ficar contente quando ele consegue divulgando dentro do Brasil já é uma coisa maravilhosa, porque a poesia tem pouca plateia, poucos leitores. Eu nunca me iludi muito com o sucesso, ou qualquer coisa assim que tivesse, né? São sinais muito tênues de que o seu trabalho vale a pena, assim. E ele tem que valer a pena primeiro para você, não é? Primeiramente para você, porque esperar reconhecimento de fora, as loas, os prêmios, não sei o quê, se você ficar, você vai se frustrar, vai se entristecer com uma bênção que é a poesia na sua vida. Eu considero que a poesia no meu caminho, assim, ela foi uma bênção, assim, sabe? Ela me ajudou a enfrentar todas as dificuldades, as dificuldades da vida, me ajudou a literatura, aliás, me ensinou, né, a viver, né? E a poesia me ajudou muito, sim, nas minhas questões pessoais, existenciais. Então, só isso já é uma bênção na nossa vida. Exigir, assim, sucesso, prêmio, reconhecimento, aí já é uma outra coisa, está tão fora de você, está tão... não depende de você, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos das oficinas de poesia, né? Ó, não exijam nada. E faço o que uma vez um escritor falou numa roda de leitura para um camarada lá que fez uma pergunta: eu sou um autor novo, que conselho você me dá? Aí era o Cristóvão Tesa, que é esse romancista, né, que é um querido amigo paranaense. O Cristóvão virou para ele e falou assim: alguém foi bater na sua porta e pedir, pelo amor de Deus, para você escrever? Alguém se ajoelhou, pelo amor de Deus, escreve. Aí o menino disse, não. Então, você escreve porque você tem esse desejo, né? E encontrou isso. Então, mas não fique... cumpra isso, né? Mas também não fique exigindo. Ninguém foi pedir a você. Ninguém foi, né, bater na sua porta e cooptar você para a poesia ou para a escrita. Então, a literatura tem isso, né? Agora, como eu vejo a literatura hoje, né? Você perguntou, né? É a poesia, mais especificamente. Poesia, né? Poesia. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico. Um momento, assim, eu acho que a internet, ela possibilitou bastante as pessoas se expressarem, tá? E muito rico, de muita criatividade nessa área. Eu vejo muitos poetas bons, excelentes poetas muito bons, surgindo em todas as... E várias manifestações, assim, né? Porque a poesia está no livro, pode estar no livro, mas ela pode estar numa performance, né? Ela está no teatro, ela pode estar, assim, inclusive, ela pode, hoje em dia, ela pode se concretizar visualmente na tela, né, na internet, né? Isso deu corpo à poesia. O casamento de poema com imagem, som, tudo isso, né, que por exemplo, a poesia concreta legou para nós, né, no século passado, né? Tudo isso hoje reverbera e explode de um modo muito na música, no rap, sabe? Isso é poesia também, né? Então, eu acho que hoje as pessoas também estão vendo de um modo mais livre também, né? De uma forma mais liberal, que antigamente não, o poema só em livro. Tá legal, eu também acho bacana, todo mundo quer um livro. Hoje o livro pode ser virtual,
E hoje, se você quiser, você abre um canal e fala seus poemas. Já não se depende mais das editoras para existir. As pessoas não precisam mais existir como poetas. Para existir como poetas, elas não precisam mais de um editor, exatamente. Então, tem muita liberdade nisso. E aquela coisa assim, claro que, como em todas as épocas, você tem assim uma mistura de muita coisa, não é? E que vai caber a você, enquanto leitor, fazer uma triagem para você. O consumo é seu, é você que escolhe o que você gosta. Mesmo a crítica literária, que já não existe muito pouca, ela talvez tenha ficado sem função. Sim. Tá? Eu acho que ela ficou sem função. Então, não tem mais ninguém te dizendo, né, o que ler e tal, se isso é bom, se isso não é. A experiência do leitor. Né? Até porque, então, eu vejo... Até porque também é uma linha muito tênue, né? Você falar o que é bom e o que não é. Né? Hoje em dia, tá, o que é bom é bom. É bom de repente para você, para um determinado grupo, mas para outro não é. E então, assim, por isso que até a função do crítico, né, deu aquela diminuída, porque como que vai determinar quem vai ter essa régua que vai falar assim, isso aqui isso aqui não é. Presta, não presta, né? Então, eu acho assim que realmente está um momento maravilhoso assim para a poesia. E me sinto muito hoje, em alguns momentos assim, você tem poetas extremamente formalistas, outros, né, que se arriscam, né, nessa poesia mais visual, mais sonora, a poesia também do corpo e poesia em dança. A transversalidade da poesia se mostra hoje com muito mais força. Sim. Entendeu? E você vai ver, dependendo da sua experiência estética, de beleza, ela vai se revelando, você vai tendo experiências muito diversas a todo momento surgem, não é? Então, esse cruzamento de artes plásticas também com poesia, com o corpo, com sonoridades, eu acho assim muito rico, sabe? Muito rico. Então, e vejo o pessoal mais novo, muito, né? Essa poesia mais punk, né? Mais de denúncia, né? Sem papas na língua, sem muitos formalismos, né? Claro que não é qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu sou uma leitora meio exigente, assim, uma leitora, né? Eu fico querendo criatividade, se você fizer, né? E aí isso é uma coisa também relativa, né? Eu acho. Sim. O Mário Quintana tem uma... Acho que eu estou falando muito, né? Não, tá, não. Pode ficar tranquilo. O Mário Quintana tem uma carta que aconselha um poeta novo, né? Eu sempre leio essa carta para os meus alunos da oficina de poesia do nível 1, que é o pessoal que está recém tomando contato. Eu leio essa carta para eles, e ele diz assim, ele fala, em outras palavras, não vou conseguir repetir as palavras dele, mas ele diz que eles não se importem se eles não gostam de determinado poeta, por mais conhecido que ele seja, por mais famoso que seja, né? Porque existem poetas que não são da sua família, não é? Então, tem poemas que não são da sua família, poetas que não são, por mais incríveis que outros possam achar, se você não gosta, a questão é que a poesia é muito diversa e tem todo tipo de público, né? E aí, continuando na produção da poesia, né, você tem 15 livros publicados, né?
E um especial me chamou a atenção quando eu busquei informações sobre você, Suzana, foi o Caderno de Outono e outros poemas, que ele foi indicado ao Prêmio Jabuti. Explica para quem está nos vendo e para quem está nos ouvindo o que é o Prêmio Jabuti, né, o grau de importância dele dentro da literatura, e conta um pouquinho para a gente sobre o Caderno de Outono. Esse livro foi publicado em 98. É um livro que reunia o Caderno de Outono e outros poemas de livros anteriores. Eu resolvi fazer um volume só, né, deles. E o Prêmio Jabuti é um dos prêmios mais importantes do Brasil, né? Uhum. É um prêmio que ele é anual, né? Que faz uma espécie de revisão da produção literária no ano, em vários gêneros, poesia, conto, romance, tem várias categorias hoje, inclusive tem para livro virtual, sabe? Que é interessante também, de ilustração, literatura infantil, literatura juvenil, né? Então, assim, é um prêmio que, se eu estivesse começando a publicar, eu colocaria o meu livro lá. O prêmio em si, ele não nem é muito assim, acho que é R$ 3.000, é uma coisa assim. Eu não lembro agora se aumentou, porque eu não tenho acompanhado tanto o Prêmio Jabuti. Eu acompanho quem sai, mas os valores eu não sei. Agora, eu sempre, se eu tivesse publicando hoje um livro novo, certamente eu gostaria de colocar esse livro para concorrer, porque ele dá uma projeção muito boa. Agora, o Brasil tem outros prêmios igualmente importantes, tá? Tem o prêmio do SESC, que é um prêmio para prosa em geral, prêmio SESC de literatura, né? Que além do prêmio é a publicação de um livro Isso. e, ao mesmo tempo, a divulgação da obra no Brasil inteiro. O SESC leva o autor para viajar o país todo, né? Então, e muito profissionalmente, né? Então, ele lança, inclusive, lançou já grandes autores no cenário brasileiro. E tem outros prêmios, né? O prêmio Oceanos, que é um prêmio mais raro e tal, e tem o prêmio São Paulo, o prêmio Rio de Literatura, né? Então foi agora o Caderno de Outono tem isso que eu te falei, essa reunião de textos, né? Ele teve a coisa mais rara, ele teve 2 edições, assim, logo uma em seguida da outra, foi bem bacana a recepção para um livro, né? Uhum. Na época se publicava 3.000 exemplares, que para poesia é bastante, viu? Bastante. Ele teve 2 edições, ou seja, tive 6.000, teoricamente, né, livros na praça de poesia. É bastante para poesia. É pouco num país que tem 220 milhões de habitantes, né? Pô, assim, Poesia sempre precarinho. perto da totalidade da nação, mas, olhando pelo lado positivo da coisa, para a poesia no Brasil é muita coisa, né? E, infelizmente, com o passar do tempo, né, historicamente, com o passar do tempo, a poesia acabou ficando, né? Os outros gêneros, eles não é que eles evoluíram, mas eles ganharam espaço na mídia e a poesia ficou. A poesia ficou, né? E é difícil encontrar leitores, né, de poesia. É muito complicado. Então, assim, os poetas, né, acabam muito ficando em torno daqueles que já cercam eles, né? Já está ali, são amigos, familiares, pessoas que já conhecem o trabalho. E os poetas mais reconhecidos, esses sim conseguem, né, mais um pouco de visibilidade, né? Como que você vê essa questão por exemplo, da produção poética de 80, né, de 70, de 80, e ainda tinha a presença dos grandes poetas brasileiros ainda, com essa produção poética de hoje,
que também é rica, né? Mas, por exemplo, a gente não encontra na grande mídia grandes destaques. O que acontece é que hoje, assim, para uma divulgação oficial da poesia, você não tem mais tantos veículos, tá? Assim, você tem blogs, ela está muito pulverizada Sim, sim. em relação à produção de 80 e 90. Então, você conseguia se fixar mais em alguns nomes, porque não havia as oportunidades de publicação eram muito poucas enfim, e hoje isso tudo se pulverizou, tá? É mais pulverizado isso. Então, assim, você tem alguns autores que se destacam, às vezes, inclusive, os prêmios nesse momento têm um valor muito, muito grande para jogar luz sobre determinados nomes, mas atrás desses nomes tem uma penca de gente boa que não vem, não chega até o público, o grande público, né? Também tem a questão da autopublicação, né? Já que eu acho que é uma coisa bem legal, mas talvez as pessoas que escrevem pudessem esperar um pouco, às vezes, antes de publicar o livro, Sim, sim. né? Então, talvez alguns teriam que esperar, né, um pouco mais para publicar. E eu falo para você de cadeira, porque eu publiquei meu primeiro livro em 79. Eu mal sabia que era publicar um livro. Eu tenho um pouco de vergonha do livro, eu não falo dele, porque se eu, digamos, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu tivesse esperado mais para publicar o primeiro livro, viu? Mas A gente está eu caminhando para a reta final. Aí a gente chega na sua idealização, na sua coordenação no espaço Estação das Letras. Conta para a gente, conta para quem está te vendo, para quem está te ouvindo, o que é o projeto Estação das Letras, como que as pessoas podem fazer para chegar até a Estação das Letras, o que eles vão encontrar lá. A Estação das Letras é um espaço de oficinas de criação literária e de leitura, tá? Que existe desde 96, que eu criei, há 25 anos, né? Fizemos 25 anos agora, e que um dos principais assim, objetivos é desenvolver um trabalho, desenvolver e chamar a atenção primeiro para a leitura e depois para a escrita, tá? E que visa mesmo isso, desenvolver o gosto pela leitura, o prazer da leitura, os valores da leitura, né? Então, e nós temos lá cursos de natureza diversa, desde oficinas de criação, como poesia, em vários gêneros, né? Poesia, conto, romance, biografia, escrita criativa, crônica, autoficção, língua portuguesa, é uma quantidade imensa de cursos, tá? Como cursos na área de leitura, a gente tem vários clubes de leitura lá dentro, pessoas trabalhando com a leitura lá dentro. Eu mesma agora estou com um grupo que estamos lendo o Grande Sertão Veredas, né? Estamos lendo integralmente juntos, tá? E tem um grupo que está lendo Monteiro Lobato inteiro, o outro está lendo Clarice Lispector. Está começando agora o curso do José Castelo também sobre a leitura de Clarice, A Paixão do Segundo GH. É bastante trabalho nessa área de leitura. E também oficinas profissionalizantes na área mercadológica, né, para mercado editorial. Então, assim, estamos com esse trabalho, e é um trabalho que já dura esse tempo todo. É um espaço
pelo qual eu tenho muito carinho, eu dediquei grande parte, né, da minha vida, né? Acabei de dizer que eu parei, inclusive, de publicar as minhas coisas, porque tem uma hora que para você colocar em pé, eu tinha que renunciar. Não é que eu renunciei, eu não parei de escrever. Eu continuo, estou com um livro novo e eu continuo, mas... Então, a estação está aí com muitos cursos. Hoje nós transformamos a estação no Instituto, que é uma ONG, né? Sempre, na verdade, foi uma ONG, porque eu trabalhava em sistema cooperativado com os professores. E os nossos professores são grandes escritores, né? Pessoas que têm desenvolvem um trabalho muito sério. Eles não são só grandes, alguns com algum nome, enfim, figuras importantes na praça, mas outros que não são tão conhecidos, mas que são grandes em excelência mesmo de trabalho, viu? E eu tenho orgulho disso, né, de poder reunir assim esse time de pessoas maravilhosas e a gente poder proporcionar, né, a cidade. Agora com a internet estamos no eu tenho alunos no mundo, né, já, né? Aluno em Miami, aluno em Portugal, aluno no Pará, em Belém, em Salvador, né? Então, assim, a Covid também nos proporcionou esse alcance, né? Descobri que nós tínhamos um alcance que talvez antes nós não soubéssemos. Nós sabíamos sim, mas como todo espaço pobre, a gente não conseguia dar... Eu não sou uma comerciante, você já viu, né? Sim, sim. Então, para mim, as pessoas ligavam para mim achando que eu ia poder abrir a Estação das Letras lá no Pará, lá no Amazonas, lá no Sul, como se fosse a casa do pão de queijo, né? Se eu fosse uma empresária, talvez, né, o empresário encontrasse esses meios, mas eu não sou, então é mais difícil. Sim, com certeza. Né? Tá. Suzana, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Né? Meios, né? Por onde? Por exemplo, site, Facebook, Instagram, site da Estação das Letras. Nós temos o Instituto Estação das Letras.org. Está aparecendo na tela aqui, vou botar na tela aqui embaixo. Tá aparecendo? Coloca ali para mim, né? E é a melhor forma de entrar em contato. Você entrando no site, inclusive, vocês vão ver o universo todo, né, o trabalho todo que a gente desenvolve, vão buscar lá aquilo que lhes interessa e vão poder chegar. A gente tem muitos eventos, eu não sei quando é que vai ao ar o programa, mas agora mesmo nós estamos com pelo menos 4 eventos mensais, 2 são gratuitos e 2 são pagos, mas são eventos muito interessantes e importantes. Um deles é o Janelas Literárias. Agora, nesse mês, no final, agora nós vamos ter Paulo Henriques Brito falando sobre Elizabeth Bishop. Eu não vou falar em data, porque eu não sei quando vai ao ar, né? Vai na semana que vem. Então, eu vou falar então do evento em si, né? Que é uma vez por mês o Janelas Literárias. São leituras em tela e comentadas por grandes escritores e leitores e especialistas, né? Como se fossem rodas de leitura virtuais. Eu estou sempre na roda de leitura. E eu só acredito nisso. E nós temos também o Cestas com Letras, que é um evento que foi criado com os alunos, pelos alunos e com os alunos do curso de formação em rodas de leitura que eu ministro, que também leem e comentam textos de grandes autores. Temos os concertos de poesia, todo primeiro sábado do mês.
com poetas novos e poetas contemporâneos e alguns mais conhecidos. Enfim, a gente mistura os concertos. Tem um sobre infância, que é o Recordar Infâncias. Sim, você entrando no site, dá para ver e escolher ali o seu sonho ali. Tá. O site vai aparecer nesse todo momento você falando, o site está aparecendo aqui embaixo para o pessoal que vai assistir pelo YouTube, o pessoal que está ouvindo pelo podcast, vocês vão poder, né, ter acesso pela descrição, né, do áudio nas plataformas de podcast. Suzana, muito obrigado pelo bate-papo. Foi assim, uma honra, foi um prazer imenso conversar com você. Né? Muito, muito bom mesmo. Muito obrigado. Tá? Se despede aí do pessoal que tá te assistindo, que está te ouvindo. Queria agradecer, né? Primeiro agradecer a você, né, essa oportunidade de poder falar sobre o trabalho. É bom porque a gente, com o tempo, a gente vai esquecendo um pouco, né? Você sabe que fez algumas coisas, mas depois, quando alguém te pede para falar, você vai atualizando certas questões e é tão gostoso, né? Você vê que tem uma hora na vida que a gente vai fazendo as coisas, Renato, você não sabe explicar por quê. Muitas vezes, durante esses anos todos, eu não sabia assim, mas por que eu estou fazendo isso? Mesmo a própria estação, eu nunca sobrevivi, nem sobrevivo da Estação das Letras. E dá um trabalho do cão, mas você não sabe por que você está fazendo aquilo. E muita coisa na minha vida foi assim, né? Sem nunca conseguir explicar. Né? E quando a gente vai falar, a gente vai encontrando os encaixes de tudo. Né? Então, para quem me ouve, que está fazendo coisas e não sabe por que tem aquele desejo, aquele impulso, faça, porque depois você vai descobrir os encaixes todos. Então, obrigada, tá, Renato, por a oportunidade. Nada, Suzana, que isso. Então, você que está aí nos vendo, né? Meu nome é Renato Cardoso. Termino aqui mais uma edição do nosso podcast Literaweb Entrevista, hoje com Suzana Vargas. Vocês vão ter na descrição do vídeo todos os contatos, sites para entrar em contato com a Suzana. Para quem está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, a mesma coisa, vocês vão poder ir lá na descrição do áudio e encontrar todos os contatos da Suzana. Mais uma vez, muito obrigado, Suzana, e até a próxima, pessoal, com mais um Literaweb Entrevista. Valeu!